você, meu amigo. Ah, não tenha medo, não. Você vai ficar bom. Muita calma, assim. Jocko, what's going on with you, buddy? Don't be scared. Everything's gonna be fine. Just stay calm. Choco, ¿qué te pasa, amigo? No tengas miedo, te vas a poner bien. Conserva la calma, muy bien. Sleep on icebergs and... Pra mim, elas só dormiam em icebergs e você já contou com É só isso que a gente vê, né? Aquelas fotos. No sé de dónde venía ese aroma. all the time. Dis-moi, Sec. Ouais. Como é que eu faço isso ali? Essa é apenas uma pequena amostra das línguas existentes no mundo. Segundo a última edição do livro The Ethnologue, Language of the World, uma espécie de bíblia do assunto, existem nada menos do que 6.912 idiomas catalogados. É certo que todos os idiomas têm sua origem, mas o que os especialistas ainda estudam é se um dia existiu uma língua-mãe que teria dado origem a todas as outras. Entre as versões religiosas para o surgimento dos idiomas, a mais conhecida é a da Torre de Babel. Por conta da pretensão do homem em construir uma torre que chegasse até o céu, Deus teria lançado sobre a terra uma infinidade de línguas. Um castigo para atrapalhar a comunicação entre os trabalhadores e que acabou evitando que a torre fosse concluída. Mistérios à parte, geograficamente, a Ásia é o continente com maior número de idiomas, aproximadamente 33,6% do total. A África vem em seguida, com 30,5% dos idiomas de todo o planeta. Na Oceania estão 18% e só depois vem o continente americano, onde são falados 14,4% de todos os idiomas existentes, seguido pela Europa com somente 3,4% do total. O mandarim, idioma oficial da China, Singapura e Taiwan, é a língua nativa, ou seja, a língua-mãe mais falada do mundo, por cerca de 1 bilhão de pessoas. Com o crescimento econômico da China, cada vez mais profissionais têm se interessado em aprender o mandarim e muitos acreditam que este é o idioma do futuro. O mandarim é um idioma que vem ganhando uma importância cada vez maior nos últimos anos. A situação econômica da China é uma situação invejável e o número de negócios, de relações internacionais e de comércio exterior envolvidos pela China são cada vez maiores. Como consequência, é de fundamental importância para todos aqueles que querem trabalhar em empresas brasileiras com negócios na China ou em empresas chinesas, que conheçam pelo menos o rudimento da língua e da cultura chinesa para terem alguma vantagem competitiva na realização desses negócios. É óbvio que o inglês é um idioma internacional, mas todos os depoimentos que eu obtive de chineses que recebem estrangeiros vão no sentido de achar que toda vez que o interlocutor estrangeiro tenta se comunicar em mandarim e, acima de tudo, demonstra conhecer alguns aspectos da cultura chinesa, este interlocutor levará sobre outros uma vantagem competitiva muito grande. Em número de falantes nativos, o inglês é apenas o 4º idioma mais falado, por cerca de 500 milhões de pessoas. On the top left, yes. No entanto, o inglês é de longe o mais utilizado no dia a dia, nos negócios, nas operações internacionais. 20 opportunities by country. We are talking about Brazil. According to the customer's needs,
The following initiative. O inglês é também marcante na cultura, na música, nas comunicações, o que eleva o número de falantes para mais de 2 bilhões de pessoas. Security architecture, which will be part of the worldwide drivers. Sem dúvida, o inglês é hoje o idioma mais internacional do planeta, um fiel representante do mundo globalizado. Mas nem sempre foi assim. Sure, this is something that really need to address as soon as possible. Na história, outros idiomas já ocuparam posição de destaque. Na maioria dos casos, isso aconteceu por imposição das nações que descobriram, invadiram e acabaram dominando territorial e economicamente outros povos. Sânscrito, egípcio antigo, persa e aramaico foram algumas das primeiras línguas da humanidade. Mas foi o grego o primeiro a exercer supremacia entre as civilizações antigas. Depois, com a expansão do Império Romano, foi a vez do latim propagar-se pelo mundo. Na Idade Média, a língua foi adotada pela Igreja Católica Romana, que por sua influência fez do latim o principal idioma falado e escrito da época, dando origem a muitas línguas modernas, inclusive o português. Com o fim da hegemonia do latim, o comércio, a arte e a música, lideradas pelas cidades de Gênova e Veneza, fizeram do italiano o idioma mais popular. Come in una favola c'è dolore, e come una favola è piena di meraviglia e di felicità. O período denominado de Renascimento trouxe também a formação de estados nacionais, que utilizavam suas próprias línguas e dialetos para a comunicação. Nosso idioma também teve seu momento de glória durante a época das descobertas. Mas logo, com o domínio marítimo da Espanha, o castelhano tornou-se a língua mais falada. Van camino de olvidar quiénes eran. Por um breve período, a Holanda dominou os pontos comerciais mais importantes do mundo. E o holandês teve seu apogeu. Niet van iemand die me mijn hele leven heeft tegengewerkt. Of meegewerkt. O francês também brilhou com a fama de língua das pessoas cultas. Il y a quelques jours, la destinée m'a fait croiser le chemin de sel. E foi somente com a Revolução Industrial na Inglaterra que o inglês despontou como idioma. Do you dance, Mr. Darcy? Not if I can help it. Já no século XX, durante a Segunda Guerra, quando os nazistas pareciam dominar a Europa, muitas pessoas se apressaram em estudar o alemão. Mas com o fim do conflito, o interesse também desapareceu. Sie müssen jegliche Aufregung, ja nur die Gefahr einer Aufregung von ihrer Mutter fernhalten. Como vimos nesse pequeno retrospecto da história, muitos idiomas acabaram sendo impostos pela fé, pelas armas ou por algum tipo de dominação. Hoje, cada país busca preservar e valorizar sua língua como parte de sua tradição e riqueza cultural. Tell me about your professional background in IT. I majored in systems analysis and then I worked as a trainee for 6 months. Conhecer idiomas é uma janela para outras culturas, uma forma de abrir caminhos para um mundo globalizado de oportunidades, onde a via de comunicação mais poderosa é a internet, e cujo instrumento de acesso é, sem dúvida, a língua inglesa. No passado foi o grego, o latim, italiano, espanhol, francês e até o português. Okay, thank you. Good evening. I was wondering if you're able to log into our site. Vários idiomas já foram considerados a língua franca do momento. Hoje, quem sabe inglês tem a chance de participar ativamente do mercado de trabalho, do universo da educação e economia, enfim, do cenário mundial. Thank you. Please let us know if you have any more problems. Com o tempo, o inglês poderá dar lugar a outro idioma.
Se isso acontecer, será a nossa oportunidade de mais uma vez aprender uma nova língua e conhecer ainda mais sobre a diversidade dos povos e culturas que habitam o nosso planeta.